Fala aí, rapaziada do curso Interação. A gente está aqui comigo hoje, o professor Wallace Oliveira, para a gente fazer, sabe o que? Domingão do Interação, galera. Pessoal, a gente vai estar trabalhando hoje um assunto de química que é cobrado todos os anos na prova das PSEX. É um conteúdo muito fácil e você não pode errar essa questão, tá? É o conteúdo de radioatividade, tá ok? Eu vou te passar o que você precisa saber sobre radioatividade para você fazer a prova das PSEX. Galera, por que eu escolhi esse conteúdo para trabalhar com vocês? Primeiro, é um conteúdo que está caindo todo ano na prova. E segundo, é um conteúdo que lá no ensino médio dificilmente os professores passam, tá? Então muita gente chega no cursinho, chega aqui pra gente sem nunca ter visto radioatividade, não sabe nem do que se trata. Então vou dar uma pincelada superficial nisso daí, tá ok? E vou te passar direto ali no bizu o que você precisa saber para fazer umas questões de radioatividade. E aí a gente vai trabalhar essa lista de exercício que está aí com vocês, tá ok? A gente vai bater 10 questões de radioatividade, beleza? E aí, galera, lembrando, curte aí o nosso vídeo, curte a nossa página, compartilhem, vem para o nosso curso, que lá a gente vai trabalhar várias outras questões, beleza? Não só de radioatividade, como de todo o conteúdo programático das PSEX, para garantir o seu sonho, a sua aprovação. Então, galera, vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando de 3 partículas radioativas. Partícula alfa, beta e gama, tá? Bom, o que a gente escreve nisso? A partícula alfa, vamos falar um pouco dela. É uma partícula que ela tem 2 cargas positivas, tá ok? E a massa dela equivale a 4. Pessoal, a partícula alfa é a partícula mais pesada. Nota que é a partícula que tem a maior massa dentre as 3, tá? E aí, o que na verdade é a única partícula que tem massa. E aí, o que acontece, pessoal? Como é uma partícula pesada, é uma partícula radioativa que, por exemplo, uma folha de papel não é atravessada pela partícula alfa. A partícula alfa bate na folha de papel e fica. Se a gente estiver falando do corpo humano, a partícula alfa ela só vai atingir a nossa pele, tá ok? Só vai causar problemas na nossa pele. Quando a gente fala de uma partícula beta, por exemplo, que tem carga -1 e massa 0, a partícula beta é uma partícula um pouco mais perigosa. Ela é uma partícula radioativa que consegue alcançar os nossos órgãos, tá? Ela não chega a atravessar o corpo humano, mas ela consegue atingir os nossos órgãos e causar uma série de deformidades, tá? E tem a partícula gama, que é a partícula mais perigosa de todas. Ela não tem carga e massa 0. Ela consegue atravessar o corpo humano. Então, galera, essas são as 3 partículas radioativas que eu dei uma rápida pincelada aí com vocês, tá? Os elementos radioativos, eles emitem essas partículas radioativas naturalmente, no intuito de ocorrer um decaimento, que a gente chama, tá? Acontece um decaimento desse elemento, ele se transforma num outro elemento e que vai ocorrer um decaimento também até chegar num elemento mais estável, tá ok? Bom, o que acontece aqui? Primeira coisa que você tem que saber para fazer a prova das PSEX. Galera, olha só. Você tem que saber montar as reações de decaimento, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui o polônio, tá ok? Que tem massa 209 e número atômico 84. Esse cara tem 84 cargas positivas, tá? Se ele sofrer um decaimento alfa, né? Se ele emitir uma partícula alfa, melhor dizendo, qual é o elemento que vai formar? Isso é o que a sua questão vai te perguntar. Galera, o que acontece aqui? Bom, em via de regra, a gente tem o seguinte. As massas que você tem no começo tem que ser iguais às massas que você vai produzir no final. Nota que, onde eu quero chegar? Se eu tenho aqui, antes da minha reação, antes da seta, 209 de massa, eu tenho que produzir aqui no final 209 de massa. Nota que a partícula alfa já vem com 4 de massa. Então está faltando eu colocar quanto de massa? 205.
Porque 205 mais 4 formam os 209 que eu tinha inicialmente, tá ok? E aí, pessoal, o mesmo princípio eu vou usar com as cargas aqui de baixo. Esse cara tem 84 cargas positivas. Aqui eu já tenho 2, então estão faltando quantas? 82, tá? 82 mais 2 fecha nos 84. Aí como que eu vou saber qual é o elemento em questão? Eu vou lá na tabela periódica e procuro o elemento de número 82, que você vai ver que é o Pb, tá? Que é o chumbo, beleza? Pronto, montei a minha reação de decaimento, só isso. Olha o que acontece quando se emite uma partícula beta. Por exemplo, o urânio emitindo partícula beta. Vamos colocar o mesmo princípio. Se eu tenho 238 de massa aqui, eu tenho que somar 238 de massa. Nota que a partícula beta dá 0 de massa. Então a massa desse elemento tem que ser também o quê? 238. 238 mais 0 fecha em 238. E em termos de número atômico aqui embaixo, ó, aqui eu tenho 92, aqui eu tenho 1 negativo. Então esse cara aqui, ele tem que ser o de número 93. Por quê? 93 menos 1, 92. Aí eu vou lá na tabela periódica e procuro o elemento 93, que é esse cara aqui, ó, Np. Beleza? Pronto. Fechei o decaimento beta. E o decaimento gama? Bom, nota que ele é 0, 0. Se ele é 0, 0, naturalmente ele vai manter o mesmo elemento, tá ok? Nas mesmas condições, ele só vai emitir a radiação. Porque, ó, 238 mais 0, 238, 92 com 0, 92. Fechei o decaimento gama, tá ok? Ele não vai alterar o elemento em questão, nem em termos de carga, nem em termos de massa, beleza? Esse é o primeiro passo, saber montar isso daqui. Nota que é muito fácil, galera. Isso daqui você não pode dar mole, tá? Outra coisa que a gente tem que falar sobre radioatividade é isso aqui, ó. Tempo de meia-vida, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, uma vez que exista um elemento radioativo, ele vai emitir radiação para sempre, tá? O que acontece, pessoal? O tempo de meia-vida é um tempo necessário para certa quantidade desse elemento radioativo cair pela metade, tá ok? Ele vai sofrendo decaimentos, se tornando elementos mais estáveis, igual a gente está falando aqui. Então, o que acontece, por exemplo? Vamos supor que um determinado elemento radioativo, vamos supor que eu tenha 100 gramas de determinado elemento radioativo, tá? E que o tempo de meia-vida dele seja de 10 anos. O que isso quer dizer? Que se eu tinha, vou botar aqui nesse cantinho, só para a gente ilustrar, tá? Eu tinha 100 gramas desse elemento radioativo. Depois dos 10 anos, essa quantidade cai pela metade, cai para 50 gramas. Depois de mais 10 anos, isso vai cair para metade, 25 gramas. E por aí vai. Nota que eu estou sempre dividindo por 2. Se eu estou dividindo por 2, isso nunca vai chegar em zero. Por isso que uma vez que exista a radiação, o elemento radioativo, ela nunca deixa de existir. O que acontece chega uma hora que o nível de radiação é tão baixo que ele não causa tantos danos assim, tá ok? E aí o local pode ser reabitado, enfim, tá ok? Bom, vamos trabalhar essas questões então, pessoal. Tempo de meia-vida, eu quero trabalhar com vocês direto na questão, tá? Pega aí a lista de vocês e vamos trabalhar a questão de número 1. Bom, vamos lá, questão de número 1. Ó, o período de semidesintegração, o que seria isso? Tempo de meia-vida do isótopo do sódio é de 15 horas, ou seja, a cada 15 horas a quantidade dele cai pela metade. Qual é a quantidade inicial se depois de 105 horas restam 1,25 gramas? Vem comigo aqui, ó. Eu tinha 1,25 gramas. O tempo de meia-vida dele é de 15 horas. O que isso significa? Que 15 horas anteriores, 15 horas atrás, ele tinha o dobro disso, certo? Ele tinha 2,5. 15 horas atrás, eu estou fazendo um pensamento voltando, estou fazendo um retrocesso nesse pensamento.
15 horas antes, ele tinha o dobro, 5 gramas. 15 horas antes, ele tinha 10 gramas. 15 horas antes, ele tinha 20 gramas. E por aí vai. Nota que o tempo que ele estipula para mim é de 105 horas. A pergunta dele é, quanto que eu tinha no começo, se depois de 105 horas eu tenho essa quantidade? Então você vai voltando até esse total de horas aqui, somar 105. Nota, 15 com 15, 30. 30 mais 30, 60. Mais 30 aqui, 90. Mais 15, 105. Então aqui eu estou trabalhando as 105 horas desse decaimento. 105 horas atrás, ele tinha 160 gramas, certo? Eu estou vindo sempre dobrando a minha quantidade. Estou pensando o contrário, certo? Então a resposta aí, pessoal, é a letra C. Olha a questão 2. O cobalto 60, utilizado em radioterapia no tratamento do câncer, reage emitindo uma partícula beta e com isso transforma-se em... Olha quem ele coloca aí, cobalto 2760, ó, cobalto 2760. Ele fala que ele emite uma partícula beta. Se ele emite uma partícula beta, o que a gente tem que levar em consideração? Massa. Se a contribuição é zero, esse cara também vai ter 60. 60 com zero dá 60. E aqui embaixo tem que fechar em 28. Por quê? 28 menos 1, 27. E que é o elemento 28 na tabela periódica? Níquel. Então a resposta, níquel 2860. Beleza? Resposta aí, letra C de casa. Questão 3. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à população mais atingida pela radiação. A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade do seu valor. Ou seja, até aqui ele não me disse nada. Continuando. Considere uma amostra de iodo 53133, produzido no acidente nuclear com massa igual a 2 gramas. Então eu tenho 2 gramas desse iodo. E meia-vida 20 horas, ou seja, a cada 20 horas, depois de 20 horas, esses 2 gramas se transformam em 1 grama. Passou 20 horas, esse 1 grama se transforma em meio grama, e por aí vai, tá? Olha o que ele faz. Após 100 horas, qual vai ser essa massa em miligramas? Vem comigo, ó. Eu tenho 2 gramas. Após 20 horas, eu vou ter 1 grama. Já passou 20 horas. Depois de mais 20 horas, ou seja, passadas 40 horas, eu vou ter meio grama. Depois de mais 20 horas, eu vou ter 0,25 gramas. Estou sempre dividindo por 2. Depois de mais 20 horas, vou ter isso. Depois de mais 20 horas, vou ter aquilo. Eu vou dando essa continuidade até eu somar o total de horas que ele quer, que é de 100 horas. 20 com 20, 40, 60, 80, 100. Valor em gramas 0,0625. Mas ele pede resultado em miligramas. De grama para miligrama, eu volto aqui, ó. Eu avanço no caso 3 casas. 1, 2, 3. 62,5 miligramas. Só multiplicar por 1000, certo? Bom, vamos na próxima questão. Questão de número 4. O isótopo 131 do iodo de número atômico 53 é usado no diagnóstico de disfunções da tireoide, assim como no tratamento de tumores dessa glândula, por emissão de radiações beta e gama. Esse isótopo se transforma em outro elemento químico E, um elemento genérico E, tá? Qual deve ser a notação desse elemento? Olha só, ele diz que o iodo é o iodo 131 de número atômico 53. Ele emite uma partícula beta e uma gama. O elemento radioativo pode emitir mais de uma partícula simultaneamente. E forma o elemento E. A massa do elemento E tem que ser o próprio 131, porque beta e gama não oferecem massa alguma. Então seria 131 mais 0 dá o 131. E aqui embaixo teria que ser 54. Por quê? 54 mais 0, 54. Menos 1, 53. Tá ok?
Então percebam uma coisa, sempre que ele emitir uma partícula beta, a massa vai se manter, nota aqui, ó, sempre que emitir uma partícula beta, a massa se mantém e o número atômico aumenta em uma unidade. Sempre que ele emite uma partícula alfa, a massa vai cair 4 unidades e o número atômico cai 2 unidades. E a partícula gama não vai alterar nada, certo? Bom, então vai formar o elemento E, 54131, que vai fechar na resposta da letra E. Mais uma questãozinha aqui, ó. Questão de número 5. Os radioisótopos são isótopos radioativos usados no tratamento de doenças. Várias espécies de terapias para câncer utilizam radiação para destruir células malignas. O decaimento radioativo é discutido normalmente em termos de meia-vida, T de meio. O tempo necessário para que metade do número inicial dos nucleídos se desintegre. Aí ele vem, partindo-se de 32 gramas desse isótopo e sabendo que seu tempo de meia-vida é de 8 dias, quantos períodos de meia-vida são necessários para que a massa original de iodo se reduza a 8 gramas? Vem comigo aqui, ó. Partindo-se de 32 gramas, ele quer saber quantos tempos de meia-vida são necessários para chegar em 8 gramas. Nota, o tempo de meia-vida é de 8 dias. Beleza. Passei um tempo de meia-vida de 32, cai para 16. Passei outro tempo de meia-vida de 16, cai para 8. Nota que eu precisei de ver 2 tempos de meia-vida, certo? Então a resposta é 2, tá? Eu precisei de 2 meias-vidas, tá? Questão de número 6, vem comigo. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, alto poder de penetração, e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o Tecnésio 99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Qual o macete, pessoal? Aí você vai me falar, poxa, professor, ele não diz de quanto ele está partindo, qual é a massa inicial. Mas nota, se ele quer chegar em 3,125%, o que você tem que entender é que eu parto de um 100%. Então, nota, eu tinha 100%. A meia-vida é de 6 horas. Então, passou 6 horas, cai para 50%. Passou 6 horas, cai para 25%. Passou 6 horas, cai para 12,5%. Passou 6 horas, 6,25%. Passou 6 horas, 3,125%, que é o que ele pergunta. A pergunta dele é, nota, qual o tempo necessário para diminuir a emissão para 3,125%. Qual foi o tempo que eu precisei? 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, que dá 30 horas, tá ok? Então essa é a nossa resposta, 30 horas. Agora, galera, segura a onda aí, que eu vou trocar o quadro. A gente vai fazer as questões 7, 8, 9 e 10. E a questão 10 é uma questão da SpaceX, para você ver como que isso vai aparecer na sua prova. Segura a onda aí. Galera, vem aqui comigo agora, ó. Questão 7. Olha só o que essa questão fala. Essa questão aí é o seguinte. Não é difícil não. Olha só. O 3890SR é um dos radioisótopos mais perigosos lançados em grande quantidade na atmosfera pelo acidente do reator nuclear de Chernobyl em 1986. Segura essa informação. Sua meia-vida é de aproximadamente 28 anos. Supondo ser esse isótopo a única contaminação radioativa e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade desse elemento se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade presente, o local poderá ser habitado novamente a partir do ano D. Pessoal, olha só, é o mesmo princípio que a gente usou naquela questão do 100%, tá? Bom, ele quer saber quando chegar em 1/16. Então, eu vou considerar o meu inicial como um inteiro, como 1. Após 28 anos, é isso que ele fala, o tempo de meia-vida é 28 anos. Depois de 28 anos, isso cai pela metade, cai para meio.
Depois de mais 28 anos, isso aqui cai para metade, 1/4. Mais 28 anos cai para metade, 1/8. Mais 28 anos cai pela metade, 1/16. Nota quanto tempo se passou. 28 mais 28 mais 28 mais 28 dá 28 vezes 4. Você vai achar esse resultado de 28 vezes 4, vai somar com 1986 e a partir do ano de 2098 o local poderá ser habitado novamente. Tá ok? Então, resposta, letra B de bola. Questão 8. Ó, na sequência radioativa, e ele joga uma sequência aqui. Temos sucessivamente emissões. Galera, olha só do A para o B primeiro, tá? Do A para o B. A massa caiu 4 unidades e o número atômico caiu 2 unidades. Isso caracteriza uma emissão de partícula alfa. Olha o segundo. A massa se manteve e o número atômico aumentou uma unidade. Isso caracteriza uma partícula beta sendo lançada. Do C para o D é o mesmo. A massa se mantém e aumenta uma unidade aqui embaixo. Partícula beta de novo. Do D para o E, caiu 4 em cima, caiu 2 embaixo. Partícula alfa. Alfa, beta, beta, alfa. Letra B de bola. Questão 9. Ó. O isótopo radioativo cobre-64 sofre decaimento beta conforme representado. E ele bota uma reaçãozinha aí para você. Aí, olha só, essa questão tem uma pegadinha muito boa. A partir de 20 miligramas do cobre, então você partiu de 20 miligramas do cobre. Observa-se que após 39 horas, formaram-se 17,5 miligramas do zinco. Então, olha só, a reação é você transformar o cobre em zinco. Se você tinha 20 miligramas do cobre, o que tem que acontecer no final de todo o processo? Esses 20 miligramas se transformarem em 20 miligramas do zinco, certo? Esse seria o processo inteiro. Mas ele está me mostrando assim, parando no meio do caminho. Eu tinha 20 miligramas, eu não formei 20 miligramas de zinco, eu formei 17,5 miligramas de zinco. Ou seja, 2,5 miligramas continuaram na forma de cobre, certo? Então, o que eu vou entender? Que eu tinha 20 miligramas e isso se tornou 2,5 miligramas de cobre. E aí, qual o lance? Eu fiquei com 2,5 miligramas de cobre após as 39 horas, certo? E aí, segura essa informação. Voltando na questão, sendo assim, o tempo necessário para que metade da massa inicial de cobre sofra decaimento é de cerca de, ou seja, ele quer saber qual é o tempo de meia-vida. Vem comigo aqui, galera, olha só. Eu tinha 20 miligramas, certo? Passou o tempo de meia-vida, isso cai para 10 miligramas. Passou o tempo de meia-vida, isso cai para 5 miligramas. Passou o tempo de meia-vida, cai para os 2,5 que eu fiquei. Quantos tempos de meia-vida eu usei? 1, 2, 3. Ou seja, esses 3 tempos de meia-vida totalizaram 39 horas, certo? 3x igual a 39. Jogo 3 dividindo. 39 por 3, 13 horas. Então, cada valor de x, cada tempo de meia-vida foi de 13 horas. Beleza? A dificuldade dessa questão está só nessa interpretação aí, tá? Não é para você entender que do 20 está caindo para 17,5. Do 20 está caindo para 2,5. É aí que mora a dificuldade dessa questão, beleza? Bom, e agora, para a gente fechar, a nossa questão da SpaceX. Olha só, galera, como é simples a questão da SpaceX. O radioisótopo cobalto-60 é muito utilizado na esterilização de alimentos no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera, nos processos de hidrodesulfuração e reforma catalítica. Sabe-se que este radioisótopo possui uma meia-vida de 5,3 anos.
considerando os anos com o mesmo número de dias e uma amostra inicial de 100 gramas de cobalto 60, após um período de 21,2 anos, a massa restante será de... Então, olha só, ele fala que o tempo de meia-vida é de 5,3 anos, certo? Ele fala que eu tenho uma amostra inicial de 100 gramas. Então, vem aqui, ó, eu tenho 100 gramas e o tempo de meia-vida é de 5,3 anos. A pergunta dele é, após um período de 21,2 anos, eu vou ter quanto de massa? Muito simples, galera, nota. 100 gramas, passou um tempo de meia-vida, cai para 50. Passou um tempo de meia-vida, cai para 25. Passou um tempo de meia-vida, 12,5. Passou um tempo de meia-vida, 6,25. E aí você vai fazendo esse processo até aqui em cima, ó, você somar o tempo que ele pede, tá ok? Que seria aqui de, quanto é que ele fala? 21,2 anos. Quando você somar aqui 5,3 com 5,3, aqui dá 10,6. 10,6 mais 10,6 dá os 21,2 anos que ele pede. Então, a resposta é 6,25. E aí você vai marcar a letra A, beleza? Tá vendo, galera, que as questões são muito parecidas umas com as outras, certo? De radioatividade. Bom, o que vai mudar de uma questão para outra vai ser um bizuzinho desse daqui, aquele da porcentagem, vai ser um bizu desse daqui, certo? Que você vai ter que diminuir para achar o resultado. Então, assim, todos esses macetes, galera, todas as formas que isso pode cair na sua prova, a gente vai trabalhar lá no nosso curso. Então, eu te espero lá, continua estudando e te encontro no próximo Domingão de Interação. Um abraço, pessoal. Valeu!